Se eu te disser que a melhor forma de mudar de vida não é ganhar força, é perder uma versão de você mesmo, você recua ou presta atenção? Porque existe um tipo de morte que não destrói, ela liberta. E quase ninguém fala dela. A maioria das pessoas tenta consertar a própria rotina como quem remenda um barco furado. Mas o problema não é o buraco, é o barco inteiro que já não serve para atravessar o próximo mar. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você prometeu que segunda-feira eu começo, e de algum jeito acabou vivendo o mesmo dia com nomes diferentes? Acorda, corre, se distrai, se culpa, repete. E o mais assustador não é estar cansado, é estar acostumado. Existe um você que aprendeu a sobreviver, a evitar dor, a buscar conforto rápido, a se proteger do risco. Ele te trouxe até aqui. Só que esse mesmo você pode estar te impedindo de ir adiante. Antes de continuar, faz um teste comigo. Se essa ideia já te cutucou, deixa um like. Se inscreve e comenta uma palavra. Fênix, porque eu quero saber quantas pessoas também sentem que estão vivendo no piloto automático. E fica comigo até o final desta parte, porque eu vou te mostrar por que insistir em ser o mesmo pode ser a forma mais elegante de se sabotar. O paradoxo é simples e cruel. O seu eu atual não é exatamente você. Ele é um conjunto de hábitos, reações e pensamentos treinados por repetição. É como uma roupa que um dia serviu e hoje aperta, limita, sufoca. E mesmo assim você usa, porque é familiar. O cérebro ama o familiar. O familiar parece seguro, só que seguro não é o mesmo que certo. Em várias culturas existe um ritual simbólico de ruptura. O guerreiro que abandona um nome antigo, o monge que raspa a cabeça, o artista que some por um tempo para reaparecer com outra obra. Não é teatro. É psicologia aplicada. Quando a identidade muda, o comportamento ganha permissão para mudar também. E aqui entra a pergunta que quase ninguém quer fazer. Quem você está tentando preservar exatamente? A pessoa que você é ou a pessoa que você já foi? Miyamoto Musashi dizia para pensar levemente sobre si e profundamente sobre o mundo. Isso não é humildade decorativa, é estratégia. Quando você pensa pesado sobre si, você vira um objeto fixo. Eu sou assim, eu não consigo, eu sempre faço isso. Quando você pensa leve, você vira movimento. Você deixa de ser uma sentença e vira um processo. E se o seu maior inimigo não for uma falta de disciplina, mas uma lealdade silenciosa ao seu eu antigo, aquele eu que te mantém confortável, mas não te deixa crescer, aquele eu que promete mudança, mas negocia com a rotina toda noite. Então me diz, o que exatamente em você continua vivo só porque é conhecido, mesmo já não te levando a lugar nenhum? O seu eu antigo não é um vilão de capa preta. Ele não aparece para te destruir. Ele aparece como desculpa razoável, como cansaço justificado, como uma voz que soa prudente. Ele te diz, hoje não, amanhã sim, agora não é o momento. Você precisa estar pronto. E o truque é que ele quase sempre usa argumentos verdadeiros, só que no horário errado. Porque o eu antigo tem uma função. Ele foi construído para manter você vivo, aceito, seguro. Em algum momento da sua história, talvez você precisou se adaptar. Ser o engraçado, ser o forte, ser o responsável, ser o que não dá trabalho. Talvez você aprendeu cedo que errar custava caro, que ser visto demais era perigoso, que pedir ajuda era fraqueza. E então você criou estratégias. Algumas viraram virtudes, outras viraram correntes invisíveis. O problema é que o cérebro não diferencia bem perigo real de desconforto emocional. Para ele, rejeição social pode soar como ameaça de morte. Por isso, tanta gente foge do julgamento, evita começar algo, desiste quando melhora um pouco. Você não está apenas procrastinando. Você está protegendo uma identidade. A pergunta que muda tudo é esta. Quando você diz "eu não consigo", você está descrevendo uma realidade ou defendendo um personagem. Existe um mecanismo simples por trás disso. Hábito é uma rota que economiza energia. A mente procura atalhos, porque pensar cansa. Decidir cansa.
Recomeçar cansa. E o eu antigo é justamente esse sistema de economia. Ele te empurra para o caminho conhecido, mesmo quando o conhecido está te afundando. Ele não quer o melhor para você. Ele quer previsibilidade. Quer repetir o que já funcionou antes, mesmo que funcionar signifique apenas sobreviver. Olha ao redor. Nunca foi tão fácil anestesiar a própria inquietação. Um toque na tela, um vídeo curto, uma notificação, uma conversa rasa, uma compra, uma promessa de motivação. E aí você sente um alívio momentâneo, mas depois volta a mesma sensação de vazio, como se você estivesse traindo algo dentro de si. Não é preguiça. Muitas vezes é luto. Você está sem perceber de luto pela versão de você que poderia existir. E é aqui que o jogo fica sério. Para crescer, você vai precisar perder alguma coisa. Não só um hábito ruim. Vai precisar perder uma história que você repete para se explicar. Vai precisar perder o conforto de ser compreendido. Vai precisar perder o prazer secreto de adiar, porque adiar te poupa do risco de falhar. O eu antigo se alimenta de uma barganha silenciosa. Ele te dá paz hoje, em troca do seu futuro. Então me responde sem responder ainda. Quando foi a última vez que você escolheu o difícil por respeito ao seu potencial e não por culpa? Quando foi a última vez que você sentiu medo e mesmo assim atravessou? Porque a próxima etapa não é se motivar. É mais brutal e mais libertadora. É encarar a borda do precipício e decidir conscientemente o que em você precisa virar cinza para que algo novo tenha espaço. E se você não escolher queimar o velho vai escolher por você, no pior momento possível. O que você está evitando abandonar porque, no fundo, tem medo de descobrir quem você seria sem isso. Chega um ponto em que você não está mais lutando contra um hábito. Você está lutando contra um apego. E apego é perigoso porque se disfarça de eu. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. É meu jeito. Repara como essas frases soam definitivas, quase como uma sentença. Só que identidade rígida não é raiz. É algema. E é por isso que a mudança verdadeira parece uma fogueira. Ela aquece e assusta ao mesmo tempo. Quando antigos guerreiros atravessavam ritos de passagem, eles não ganhavam apenas uma arma ou um título. Eles perdiam um nome, uma infância, um lugar social. Em muitas tradições, antes de vestir uma nova pele, você precisa abandonar a antiga, não por drama, por clareza. Porque o que te prende raramente é o que você não tem. É o que você não larga. Musashi falava de desapego como disciplina, não como poesia. Desapego não é virar frio. É parar de se confundir com o que você sente, com o que você pensa, com o que você repete. É olhar para um impulso e dizer, isso está em mim, mas não é quem eu sou. Parece simples, mas mexe com um medo primitivo. Se eu soltar, eu viro o quê? E é exatamente por isso que tanta gente tenta melhorar sem mudar de verdade. Troca o horário, troca o aplicativo, troca a dieta, troca o discurso, mas protege o mesmo núcleo. A necessidade de conforto imediato, de validação, de controle. Você não quer mudar. Você quer manter o eu antigo e, ainda assim, colher os frutos de um eu novo. Só que não existe renascimento sem perda. A fênix não negocia com as chamas. Aqui entra uma pergunta que quase ninguém tem coragem de sustentar por tempo suficiente. Qual parte do seu sofrimento é, na verdade, uma forma de permanecer conhecido? Porque o eu antigo prefere uma dor familiar do que uma liberdade desconhecida. Ele prefere o pelo menos eu sei como é do que o e se eu der certo. Sim, às vezes você não tem medo de falhar. Você tem medo de funcionar. Então a queima começa quando você cria fricção contra o automático. Não é sentimento, é engenharia. Você muda o terreno onde o eu antigo caça você. Se a sua queda é distração, você corta o caminho, tira o gatilho do alcance, muda o ambiente, elimina a rota fácil. Se a sua queda é fugir do desconforto, você treina o oposto. Permanece por mais 2 minutos quando tudo em você pede escape. Se a sua queda é a história "eu não sou disciplinado", você para de discutir com a história e começa a produzir evidências pequenas todos os dias,
como quem escreve uma nova identidade com atos. Porque queimar o velho eu não é se odiar, é recusar o pacto silencioso que ele te oferece, alívio hoje em troca do seu amanhã. E quando você recusa esse pacto, algo estranho acontece. Primeiro vem o vazio, vem uma sensação de sem pele, como se faltasse um chão interno. E é aí que muita gente volta correndo para o antigo, só para sentir algo familiar de novo. Mas e se esse vazio não for um sinal de fracasso, e sim o primeiro sinal de espaço? Quando o velho eu começa a virar cinza, qual é a primeira coisa que você percebe que estava usando como muleta e que agora você não pode mais esconder atrás dela? Quando o velho eu vira cinza, o mundo fica estranho, não porque algo terrível aconteceu, mas porque o barulho que sempre ocupou sua mente diminui, e no silêncio aparecem verdades que você vinha adiando. É como entrar numa sala depois que a música acaba. De repente, você ouve o que estava escondido por trás do som. E é aqui que muita gente desiste. Não por falta de capacidade, mas por medo do que o silêncio revela. A maioria das pessoas confunde vazio com fracasso. Mas o vazio, muitas vezes, é só ausência de anestesia. Ele não é o fim. Ele é a pausa entre uma identidade e outra. É a zona rara, onde você não está mais fingindo ser quem era, mas ainda não tem certeza de quem será. E essa incerteza dói, porque ela tira o seu crachá. Sem o crachá, você se pergunta, se eu não sou o que procrastina, o que se distrai, o que sempre desiste, então quem eu sou? Carl Jung chamaria esse momento de encontro com a sombra. Sombra não é maldade caricata, é tudo aquilo que você empurrou para baixo da superfície para continuar funcionando. Inseguranças, raiva, medo, inveja, carência, orgulho. A sombra é o depósito do que você não quis encarar porque parecia feio demais e fraco demais, humano demais. E quando o velho eu queima, a sombra sobe. Não para te destruir, mas para pedir integração. Porque aquilo que você não integra, você repete. Aquilo que você nega te governa pelos cantos. Repara como a vida moderna nos treinou a evitar isso. Qualquer desconforto vira uma chance de fuga. Você abre o celular sem perceber. Procura algo para preencher o espaço. Busca mais uma opinião, mais um vídeo, mais uma distração. Só que cada fuga tem um preço. Você continua sem saber o que realmente te move. E enquanto você não sabe, alguém ou alguma coisa decide por você. O algoritmo, o medo, o impulso, o velho hábito. O silêncio das cinzas, então, vira um laboratório, um lugar onde você para de correr e começa a observar. E observar é mais difícil do que parece, porque exige coragem para ver sem justificar, ver sem contar uma história bonita por cima, ver sem se condenar. Por isso esse estágio é tão poderoso. Ele não pede que você seja perfeito, ele pede que você seja honesto. É aqui que você começa a notar padrões que antes pareciam sorte ou azar. Por que você se sabota quando está indo bem? Por que você se sente culpado quando descansa? Por que você precisa ser reconhecido para continuar? Por que certas críticas te desmontam como se fossem sentença? Essas perguntas não são para te atacar. Elas são para te devolver o volante. E tem um detalhe. Ficar nas cinzas não é ficar parado na vida. É parar de reconstruir correndo para o mesmo lugar. É a diferença entre descanso e fuga, entre pausa e desistência. Quando você sustenta essa quietude por tempo suficiente, algo começa a acontecer. Você percebe que não precisa expulsar sua sombra do seu peito. Você precisa parar de alimentá-la no escuro. Você começa a enxergar que o medo não precisa sumir para você agir. Ele só precisa perder o cargo de comandante. E quando isso acontece, nasce uma centelha. Não é uma explosão. É uma clareza pequena, quase humilde. Eu posso escolher. Você pode escolher ficar mais 2 minutos. Escolher não abrir o aplicativo. Escolher dizer não para o que te drena. Escolher começar, mesmo sem confiança. São escolhas mínimas, mas elas têm uma característica. Elas mudam sua identidade por evidência. Só que aí vem o risco real. Depois de encarar a sombra, você pode tentar se reconstruir rápido demais e acabar levantando o mesmo prédio com outra tinta.
Então a pergunta que fica é simples e perigosa. Quando você começar a reconstruir sua vida, o que vai garantir que você não vai apenas voltar para a versão antiga, mais cansada, mais inteligente e ainda presa no mesmo ciclo? Existe um erro comum depois das cinzas: a pressa de provar que você mudou. A pessoa sente um estalo, tem uma semana boa, faz 2 escolhas certas e já quer se declarar nova. Só que identidade não nasce de declaração. Identidade nasce de repetição. E é por isso que tanta transformação morre cedo. Ela é construída em cima de entusiasmo, não de estrutura. Repare como o velho eu volta sempre pela mesma porta. Não é pelo drama, é pelo detalhe. Você se reconstrói com frases bonitas, mas mantém o mesmo ambiente. Promete foco, mas continua dormindo com o celular do lado. Jura que vai se respeitar, mas não muda a agenda, não protege tempo, não coloca limites. Aí, quando cai, conclui: Tá vendo? Eu não sou essa pessoa. Não. Você só reconstruiu sem intenção. Reconstruir com intenção é escolher, peça por peça, o tipo de pessoa que você quer evidenciar no mundo. É aqui que a filosofia vira prática. Porque não basta querer ser melhor. Você precisa perguntar: melhor em quê? E para quê? Melhor para ser aplaudido ou melhor para ser livre? Melhor para impressionar os outros ou para sustentar sua própria promessa quando ninguém está vendo? James Clear explica uma ideia simples que muda o jogo. Hábitos não são apenas ações, são votos para a sua identidade. Cada vez que você faz algo, você está dizendo ao seu cérebro: eu sou esse tipo de pessoa. E o cérebro acredita no que você repete, não no que você deseja. Então a reconstrução começa com microvotos, pequenos mas consistentes. Não porque você é fraco, e sim porque você está sendo inteligente. O eu antigo foi construído por centenas de repetições. O eu novo também será. Aqui entra um método direto, sem romantização: manter, cortar e criar. Manter o que já te fortalece, mesmo que seja pouco. Talvez você já tenha disciplina em alguma área: trabalho, treino, estudo, cuidado com alguém. Isso é ouro, porque prova que você sabe sustentar rotina. Cortar o que sabota, não por moral, mas por engenharia. Se algo te derruba sempre, não discuta com a tentação. Mude o caminho. Criar um hábito-chave, só um, que funcione como alavanca. Não 10, 1. O suficiente para gerar evidência diária de que você está no comando. Mas intenção não é só hábito. Intenção é também limite. O eu novo exige fronteiras, porque sem fronteiras você volta a ser arrastado. E aqui uma pergunta que pode doer: quem se beneficia quando você continua disperso? Quem ganha quando você não muda? Às vezes até você ganha. Ganha a desculpa, ganha o alívio de não se expor, ganha o conforto de não ser cobrado. A reconstrução exige que você pare de se recompensar por permanecer igual. E tem outra armadilha: reconstruir tentando apagar o passado. Não funciona. Você não vira alguém novo odiando quem foi. O eu antigo carrega lições, não só erros. Ele te protegeu quando você não tinha ferramentas. Ele te trouxe até aqui. Reconstruir com intenção é agradecer sem obedecer. É dizer: eu entendo por que você existiu, mas agora eu decido diferente. Então você começa pequeno, mas sério. Uma rotina mínima que você cumpre mesmo em dia ruim. Um compromisso com você que não depende de motivação. Um ambiente que te puxa para o certo. Uma regra de ouro: menos promessas públicas, mais evidências privadas. Porque o eu antigo adora a plateia. O eu novo nasce no silêncio. Só que mesmo com intenção, o ciclo ainda tem um desafio inevitável. O velho eu não morre uma vez. Ele tenta ressuscitar. Ele aparece em recaídas, em dias cinzas, em críticas, em fracassos. E aí a grande pergunta é: quando a vida apertar e você escorregar, você vai interpretar como prova de incapacidade ou como parte natural do processo de renascimento que precisa acontecer de novo? O momento mais perigoso de qualquer transformação não é o começo. É a primeira queda depois da melhora. Porque quando você escorrega, o velho eu,
aparece com uma frase venenosa e eficiente. Viu? Você voltou ao normal. E se você acreditar nisso, você não só cai, você desiste. Só que aqui existe uma verdade, que separa quem evolui de quem apenas se culpa. Recaída não é identidade. Recaída é fricção. É o preço de estar mudando. A fênix não renasce porque ela acertou de primeira. Ela renasce porque entende o ciclo. A maioria das pessoas tenta virar alguém novo como se fosse uma reforma definitiva, um antes e depois de fotografia, mas vida real é movimento. Você muda, cresce, estabiliza, e depois a vida muda de novo. Um problema, uma perda, uma pressão, uma tentação, um cansaço. E aí, você descobre que aquela versão que você construiu já não dá conta do próximo nível. Isso não é tragédia, isso é evolução. Musashi falava de maestria como caminho, não como chegada. Ele treinava quando já era bom, refinava quando já vencia. E por quê? Porque ele sabia que o mundo não para. O inimigo muda, o terreno muda, o próprio corpo muda. E se você parar de se atualizar, você vira um campeão de um mundo que não existe mais. Então a pergunta que fica para você é dura. Você quer ser consistente com o seu passado ou competente para o seu futuro? O ciclo do renascimento começa a ficar claro quando você aprende a ler sinais. Antes de uma recaída grande, quase sempre existem pequenas rachaduras. Você começa a negociar com o mínimo, perde o ritual básico, volta a se expor ao gatilho só um pouco, abre exceções todo dia, se afasta do silêncio, busca validação demais, abandona o cuidado com o corpo. O velho eu não invade pela porta da frente, ele entra pelas brechas, e brecha é sempre pequena no começo. Por isso resiliência não é aguentar pancada. Resiliência é detectar cedo. É perceber o retorno do automático antes dele virar queda. É ter um protocolo simples para dias ruins, um modo sobrevivência que não te deixa voltar ao zero. Por exemplo, quando tudo der errado, você não precisa fazer o máximo. Você precisa apenas não quebrar a corrente. Você mantém o hábito-chave mínimo, 10 minutos de foco, 20 minutos de movimento, uma página escrita, uma caminhada sem celular. Parece pouco, mas é uma mensagem para sua mente. Eu ainda sou o tipo de pessoa que não entrega o volante. E aqui existe uma diferença vital. Pessoas que mudam de verdade não confiam na motivação. Elas confiam em sistemas. Elas deixam pistas para si mesmas. Ajustam o ambiente. Criam fricção contra o velho eu e facilidade para o novo. E elas entendem uma coisa: disciplina não é rigidez, é direção. Quando você cai, você não volta a discutir se vale a pena. Você só volta para o trilho com o próximo passo possível. Só que tem um ponto ainda mais profundo. Cada ciclo de renascimento revela um nível novo do seu porquê. No começo, você quer mudar para se sentir melhor. Depois, você quer mudar para se respeitar. E mais tarde, você quer mudar porque percebe que sua vida influencia outras vidas, sua família, seus amigos, seu trabalho, sua obra. De repente, não é só sobre você, é sobre o que você coloca no mundo. Então eu quero te deixar com uma pergunta que parece simples, mas muda tudo quando você leva a sério. Se você soubesse que vai precisar renascer de novo, não por drama, mas porque a vida exige, qual hábito mínimo você manteria como âncora, mesmo nos piores dias, para garantir que o velho eu nunca mais volte a ser o dono da sua história? Se existe um hábito âncora, ele não é o mais bonito, é o mais honesto. É aquele que, quando você faz, mesmo pequeno, prova para você mesmo que ainda existe alguém no comando. Pode ser escrever uma página, treinar 15 minutos, estudar meia hora, caminhar sem celular, arrumar o ambiente, meditar 5 minutos, dormir no horário combinado. O formato importa menos do que a função. Ele te devolve a direção quando a vida tenta te empurrar de volta para o antigo. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém percebe. A âncora não funciona se ela for só um ritual mecânico. Ela precisa carregar um significado. Porque o eu antigo é esperto. Ele aprende até a imitar disciplina. Ele te deixa fazer coisas desde que você não mude por dentro.
Ele permite produtividade vazia, esforço sem propósito, rotina sem alma. E aí você fica ocupado, mas continua igual. Então a pergunta real não é qual hábito eu faço. É qual hábito me lembra quem eu estou escolhendo ser. Pensa nos marinheiros antigos. A âncora não era símbolo de conforto, era símbolo de tempestade. Ela existia para quando o mar virasse contra. Do mesmo jeito, o seu hábito âncora não é para dias perfeitos. É para quando bater o cansaço, quando vier a crítica, quando a comparação te morder, quando a tentação parecer merecida. É para quando o velho eu levantar a mão e dizer, deixa que eu dirijo, e você responder sem discurso com ação mínima, não hoje. E se você quer tornar isso inevitável, você precisa de duas coisas que o eu antigo odeia, clareza e fricção. Clareza é decidir qual versão sua merece existir nos próximos 30 dias, com definição concreta. Não ser melhor, mas ser específico. Eu sou alguém que cumpre o básico mesmo sem vontade. Fricção é dificultar o retorno do automático, mudar o ambiente, tirar gatilhos, criar regras simples. Porque força de vontade é um músculo pequeno. Ambiente é uma muralha. E agora vem um passo que muda o jogo e quase ninguém faz. Registrar evidências. Sim, anotar. Porque o eu antigo vive de narrativa, e narrativa sem prova vira teatro. Quando você registra que cumpriu o básico por 7 dias, 14 dias, 21 dias, você não está colecionando dados. Você está construindo identidade. Você está criando um histórico contra a voz que diz, você nunca muda. E essa voz perde poder quando encontra fatos. Se você quiser transformar isso em prática hoje, faz uma coisa objetiva. Pega uma folha e escreve 3 linhas. O que em mim precisa morrer? O que em mim precisa nascer? Qual é minha âncora mínima diária? Depois coloca essa folha em um lugar visível. E nos comentários, escreve só a sua âncora em 3 palavras. Algo como silêncio 10 min, foco 1 hora, treino curto, caminhada limpa. Não para me agradar, mas para tornar público o compromisso que o seu eu antigo tenta esconder. Porque no fim, o método Fênix não é sobre virar outra pessoa por estética. É sobre parar de desperdiçar sua vida protegendo um personagem. E quando você entende que renascer não é evento, é escolha diária, você para de esperar o momento certo e começa a construir o momento. Agora me diz, quando você olhar para trás daqui a 1 mês, qual prova concreta vai mostrar que você não apenas se inspirou, mas realmente deixou algo morrer para algo maior finalmente caber em você? E é aqui que a transformação deixa de ser motivação e vira governo interno. Porque uma coisa é se empolgar com uma ideia. Outra é criar um sistema que sobreviva ao dia em que você acorda sem fé nenhuma em si mesmo. Se você quer uma prova real de que está renascendo, você não precisa de um grande gesto. Você precisa de consistência quando ninguém aplaude. Pensa em como algumas pessoas atravessaram mudanças impossíveis sem clima perfeito. Viktor Frankl escreveu sobre encontrar sentido, mesmo dentro de um campo de concentração. Não porque a dor sumiu, mas porque ele escolheu um eixo interno que ninguém podia tomar. Mandela passou décadas preso e saiu sem se tornar uma caricatura do ódio. Porque ele entendeu que se você não escolhe o que carrega por dentro, o inimigo escolhe por você. Essas histórias não são para comparar sofrimento. São para lembrar que o verdadeiro poder não é controlar o mundo, é não ser sequestrado por ele. Então, se você quer aplicar o método Fênix de um jeito simples e brutalmente eficiente, faz um incêndio controlado de 7 dias. 7, não 30, não para sempre. 7 dias para provar que você manda mais do que o seu impulso. Dia 1. Você define sua âncora mínima e cumpre mesmo pequena. Dia 2. Você corta um gatilho óbvio. Um só. O aplicativo, a pessoa, o horário, o hábito que te puxa para baixo. Dia 3. Você cria fricção, deixa mais difícil cair. Celular fora do quarto, sem alonga, bloqueia o ambiente limpo. Dia 4. Você faz silêncio curto. 10 minutos sem distração, só para ouvir o que você evita. Dia 5. Você escreve uma linha de verdade. Hoje
Eu quase voltei porque, sem justificar, só observar. Dia 6. Você cumpre a âncora quando está cansado. Esse é o dia que cria identidade. Dia 7. Você revisa. O que morreu um pouco em você e o que nasceu um pouco. Percebe a lógica? Isso não é um desafio de internet. É um protocolo de evidência. O eu antigo não perde para discursos. Ele perde quando você começa a acumular pequenos fatos contra ele. Porque chega uma hora em que a mente não consegue mais sustentar a mentira "eu não mudo", quando existe um rastro de dias cumpridos. E quando você terminar esses 7 dias, o jogo fica mais profundo. Você começa a notar que o velho eu não some. Ele tenta negociar. Ele oferece uma exceção, um descanso merecido, só hoje, só dessa vez. E aí você entende que renascer é muitas vezes uma arte de perceber cedo. De cortar a negociação antes que ela vire recaída. De reconhecer o momento exato em que você começa a se abandonar e escolher o contrário. Agora pensa com frieza. Se o seu eu antigo pudesse falar, qual seria a frase que ele usaria para te convencer a voltar? E qual prova você vai construir esta semana para que essa frase finalmente pare de ter autoridade sobre você? Quando você reconhece a frase que o seu eu antigo usa, você ganha uma arma silenciosa: previsibilidade. Porque o velho eu não improvisa muito. Ele repete as mesmas desculpas com roupas diferentes. Às vezes ele veste ansiedade, às vezes cansaço, às vezes realismo. Mas o roteiro interno é quase sempre o mesmo. Não vale a pena, você não sustenta, isso não é para você, depois você recomeça. E quanto mais você identifica esse padrão cedo, menos ele manda. Agora, aqui está o ponto que fecha tudo. O método Fênix não é sobre virar invencível. É sobre parar de viver sob chantagem. Chantagem do impulso, chantagem do medo, chantagem da necessidade de aprovação. E a saída não é uma grande iluminação. É um compromisso pequeno, repetido até virar caráter. Toda vez que você cumpre a âncora mínima, você está dizendo: eu não negocio com a minha promessa. Toda vez que você escolhe fricção ao invés de facilidade, você está dizendo: eu respeito meu futuro. Toda vez que você atravessa um desconforto sem fugir, você está dizendo: eu sou maior do que meu reflexo. E aqui, finalmente, a morte simbólica ganha um significado limpo. Morrer é encerrar o ciclo que te mantém pequeno. Morrer é aposentar o personagem que você usa para não se arriscar. Morrer é parar de proteger um eu que só existe para evitar dor imediata. E renascer é construir um eu que consegue sustentar o que é importante, mesmo quando não está fácil. Você não precisa esperar um colapso para mudar. Na verdade, o colapso costuma ser o preço de adiar. O renascimento consciente é mais barato do que o renascimento forçado. E talvez essa seja a pergunta mais urgente de todas. Você quer aprender a queimar o velho por escolha? Ou prefere que a vida faça isso por você quando você menos puder controlar? A partir de hoje, decide uma coisa. Qual é a sua âncora mínima pelos próximos 7 dias? Não a âncora perfeita, a âncora possível, aquela que você consegue cumprir mesmo em dia ruim. E quando o velho eu aparecer com a frase de sempre, você não debate. Você executa o básico, e é assim que você se torna inevitável. Se você quer aplicar isso de verdade, escreva nos comentários a sua âncora em 3 palavras e o maior gatilho que você vai cortar esta semana. E se esse método fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que está preso no automático. Porque às vezes a pessoa só precisa de uma faísca para começar a queimar o que não serve mais. Então me responde com sinceridade. Se hoje fosse o primeiro dia do seu renascimento, qual parte do seu eu antigo você teria coragem de deixar morrer, ainda esta semana?